dia, gente. A partir de hoje nós vamos iniciar a introdução ao estudo da função. É um assunto novo, é um assunto importante. É um dos mais importantes da vida de vocês em relação à matemática, sem dúvida, é um dos mais importantes. Esse assunto vai servir de base para física, vai servir de base para química, para a própria matemática, para geografia. Algumas matérias que se utilizam desse assunto para fundamentar dados estatísticos, no caso da geografia, aumento e diminuição de temperatura, no caso da química, a função do movimento na parte da física. Então, é um assunto que não se resume só à matemática, é um assunto importante para várias e várias disciplinas que vocês vão utilizar. Não só na vida estudantil, mas também na vida profissional, você vai cair direta ou indiretamente esse tipo de coisa. Vocês que sonham ser engenheiros, vocês que sonham ser arquitetos, vocês que sonham ser economistas, não sei o que vocês querem, também médicos, também de certa forma utilizam esse tipo de função, esse tipo de estudo da função para poder organizar aqueles gráficos que vocês veem no computador, aqueles gráficos que vocês veem na tela dos jornais todos os dias, na conta de luz de vocês, tudo aquilo é um tipo de função, é um tipo de uso da função. Então, vocês veem que a função é um assunto que abrange todas as áreas da vida de uma pessoa. Por isso, eu peço muito a vocês que prestem atenção no que eu vou trabalhar. Vou tentar informar vocês da forma mais prática possível para que vocês não tenham dificuldades, vocês entendam como a função funciona, ok? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o modelo da função. A função, ela é basicamente isso aqui. Já que a gente está estudando, a gente vai começar com o estudo da função do primeiro grau. Ela é basicamente isso aqui, ó. Y igual a x mais b. Vocês estão vendo que cai vários e vários números, letras aí. Então não se preocupe que eu vou explicar o que seria cada uma dessas letras de forma prática, certo? Y é igual a x mais b. Então, quem seria esse A, quem seria esse X, quem seria esse B? Eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem quem seria esse A, X, Y e B, ok? Vamos lá. Eu vou escrever um exemplo que é o seguinte. Vocês estão vendo que alguns alunos que têm uma certa necessidade, eles estão ganhando o auxílio do governo, aquele auxílio merenda no valor de R$50 do governo, certo? Então, vamos supor que ele vai ganhar isso por 3 meses. E que esse dinheiro ele vai juntar uma parte, é um organizado, ele pretende juntar, pretende guardar um dinheiro, colocar na poupança, não sei o que ele vai fazer. Ele já tinha R$80 guardado e ele pretende guardar durante 3 meses mais R$20, ok? Então eu vou trazer esse exemplo aqui. Um aluno pretende juntar R$30 por mês durante 3 meses. Sabe-se que ele possui R$80 em mãos. No fim desses 3 meses, qual o montante que ele terá? Ok? Vamos lá, uma pergunta bem simples, uma questão bem simples, provavelmente vocês vão conseguir responder isso de cabeça, mas isso aqui vai servir de base para a gente entender quem seria cada um desses 3 números aqui. Então vamos lá, vocês estão vendo que y, esse y aqui, é igual a tudo isso aqui, certo? Então de cara eu já posso dizer que y vai ser o valor final que ele vai possuir. Valor final. Vai ser o valor final que ele vai possuir. Certo?
Y vai ser o valor final que ele vai possuir. Então, quando ele chegar no final daqueles 3 meses, a gente vai ver quanto essa pessoa vai estar. E Y vai ser justamente esse valor. Vocês veem também, a gente sabe também que existe uma relação na matemática muito grande entre o X e o Y, né? Toda vez que a gente vê um X, a gente vê um Y, eles estão sempre juntos, são as incógnitas mais usadas, são os números desconhecidos, as letras mais usadas. Então, com certeza vai haver, só de olhar de cara aqui, vai haver uma relação, vai existir uma relação entre X e Y. Um vai modificar o outro, certo? Então, quem seria esse X? Vamos lá. O X, ele vai ser justamente a quantidade de meses que eu vou ter. Porque preste atenção, se eu juntar por um mês, o valor final de Y vai ser uma coisa. Se eu juntar por 2 meses, o valor de Y final vai ser outra coisa. Se eu juntar por 100 meses, aí eu vou estar rico, né? Mas vamos lá. Se eu juntar por 100 meses, o valor de X também vai ser modificado. Então, a gente vê aqui que o X sempre vai ser o valor que modifica o valor final. E quem é capaz de modificar o valor de final? A quantidade de vezes que eu vou juntando. Se eu juntar uma vez, eu vou ter pouquinho. Se eu juntar 2 vezes, 2 meses, eu vou ter um pouquinho mais. Se eu juntar 3 meses, um pouquinho mais. 4, um pouquinho mais e assim sucessivamente. Então, nesse caso específico aqui, X vai ser a quantidade de meses. Certo? O X aqui vai ser a minha quantidade de meses que eu vou ter de juntar. E isso com certeza vai modificar o valor de Y. É aí que entra duas coisas finais, que só pela observação a gente consegue entender. Os outros dois números, esses R$30. E aqui vai ser os meus R$80. Certo? Esses dois números com certeza vai ser o A e com certeza vai ser o B. Eu vou dizer a vocês qual é cada um. Então preste atenção. Lembra que eu tinha dito a vocês agora há pouco que o X modifica o Y? Né? O X modifica isso porque o X é a quantidade de meses. Ok. Agora veja que existe uma relação aqui, ó, olhando, existe uma relação entre X e A. Então, eu estou juntando por meses, né? Minha quantidade de meses. O que é que eu estou juntando por meses? Eu estou juntando por meses aqui um valor que nesse caso seria os R$30. Então, esses R$30 aqui seria o meu A. Deixa eu voltar aqui. O meu A aí seria o valor que acumula por mês. Certo? O valor acumulado por mês é o meu valor de A. E, consequentemente, o meu valor de B vai ser esses R$80. Mas o que seria esses R$80? É aí que entra uma coisa. O B, ele sempre vai ter um valor fixo. Preste atenção. Nesse caso aqui, se, por exemplo, a gente diz aqui, ó, um aluno, deixa eu botar maiúsculo aqui, um aluno pretende juntar R$30 por mês durante 3 meses. Sabe-se que ele possui R$80 em mãos. Então, antes dele começar a juntar, ele já tinha R$80. No fim desses 3 meses, qual o montante que ele terá? Então, preste atenção. Se ele juntar durante 3 meses, ele vai ter isso aqui, esses R$30, multiplicado por 3, mais o valor que ele já tinha, que era 80. Então, eu vou somar 3 vezes isso aqui, que é os 3 meses, mais os R$80. Agora, imagine que ele é preguiçoso e não pretende juntar nada durante esses 3 meses. Qual vai ser o valor final dele? O valor que ele já tinha, o valor inicial, que seria aqui esses R$80. Então, nesse caso específico aqui, os R$80 é um valor que ele tem no início do cálculo, um valor que não se modifica. Nesse caso, vai ser os R$80. Independente dele juntar ou não, se ele juntar, ele vai ter os 80 mais alguma coisa. E se ele não juntar nada, ele já vai continuar, já vai começar com esses R$80 guardadinhos que ele vai ter. Então, independente dele juntar ou não, os R$80 vai ser um valor que ele já tem. E muitas vezes, esse valor de B, ele pode ser um valor fixo, um valor 80, pode ser um valor positivo ou negativo, mas também esses R$80 pode ser, ele pode não ter nada, ele começar a juntar do zero e não ter nada. Então esse valor de B, ele vai depender do modelo da conta, vai depender se é especificado ou não. Isso aí você só vai
responder interpretando a questão e lendo ela. Então, nesse caso aí, o meu B vai ser o valor fixo inicial, certo? Então, eu tenho aqui o meu valor de B. Como eu vou fazer essa conta aqui? Vou trazer para cá, preste atenção. Se eu vou fazer essa conta, y é quem eu quero, é o valor que eu quero, final que eu quero descobrir, ele vai ser igual. Quem é A? A quantidade A vai ser o valor que acumula por mês. Ele está acumulando R$30 por mês, então vai ser 30 vezes, né? Porque isso aqui é uma multiplicação, certo? Isso aqui é uma multiplicação, vezes x. Quem é x? A quantidade de meses. Quantos meses ele juntou? 3 meses. Mais, né, o valor inicial que ele já tinha, que era R$80, que é o valor de B, o valor inicial aqui. Então, qual vai ser o valor final de Y? Vamos ver aqui agora. Y vai ser igual a... Quando a gente vê uma conta desse tipo, a gente resolve primeiro a multiplicação ou divisão, para depois responder a soma ou a subtração. Então, eu respondo primeiro essa parte, para depois, só assim eu responder a soma aqui. Então, eu vou fazer 30 vezes 3. 30 vezes 3 dá 90. Mais os R$80. Então, agora fica fácil, né? 90 mais 80, isso vai dar igual a R$170. Então, no fim, Y, que é o valor final, Y, ele vai ser igual aos R$170 que ele juntou. Então, se vocês pegarem, vocês já tiverem os R$80 de vocês aí do auxílio que o governo está dando, se vocês forem usar esse auxílio, juntar uma parte, gastar um pouquinho, guardar um pouquinho, se vocês já tiverem, vocês conseguem juntar um bom dinheiro, porque tudo é uma questão de economia. Então, o valor final aqui, nesse caso, foi de R$170. Aí você pode dizer, professor, esse exemplo é muito ruim, me dê outro exemplo aí, por favor. Com certeza, deixa eu só criar outro slide aqui. Vamos lá, outro exemplo. Vamos lá, outro exemplo. Vejam só. Vamos supor que João, pessoa fictícia, ele deve R$120, certo? João deve R$120 a uma pessoa e pretende separar por mês R$40 para pagar essa dívida. Ele pretende juntar por mês, separar por mês R$40 para pagar essa dívida. De uma pessoa organizada e deve, sabe que deve, quer pagar, deve, não nega, vai pagar quando, do jeito que der. Então vamos lá. João pretende pagar essa dívida separando por mês R$40. Vamos supor que ele fez isso por 6 meses. Por 6 meses, deixa eu botar aqui por 6 meses, João separou do seu orçamento esse valor de R$40. Qual o valor final de João? Pai, vovó Betinha. Meu amor, papai. Tá bom. Vovó Betinha. Desculpa, gente, minha menina tá aqui, eu pedi para ela sair, foi mal. Dei uma pausazinha aqui, mas já voltei. Então vamos lá. João deve R$120, pretende separar por mês R$40 para pagar esta dívida. Por 6 meses, João separou do seu orçamento. Ele separou do seu orçamento por mês R$40. Qual o valor final que João terá? O valor final de João, certo? Qual será esse valor? Então vamos lá. A gente precisa entender que qual é o modelo da função que a gente viu na questão no início. O modelo da nossa função vai ser y é igual a x mais b. É claro que aqui, lembrando mais uma vez, aqui tem uma multiplicação, tá? Então, nesse caso, eu preciso descobrir
quem vai ser meu y, quem vai ser meu a, quem vai ser meu x e quem vai ser meu b, ok? Então lembra que eu tinha dito a vocês, y é o valor final quando o cálculo terminar. Então já vou colocar aqui y como sendo o meu valor final. Certo? Y aqui vai ser meu valor final. Então vamos lá. Y vai ser igual a ax mais b, onde y vai ser meu valor final, o valor final que eu alcancei, certo? Quem seria meu a? Aí eu vou dar um tempinho para vocês tentarem responder quem seria meu a, meu x e meu b, certo? Lembra que eu tinha dito? A x é o valor que modifica o y, a é um valor que vai estar associado com x e b é o meu valor inicial. Mas se a gente ler a conta, enquanto eu estou falando, vocês tentam determinar quem vai ser o valor de cada um. Enquanto a gente faz a conta, vocês já veem que no final João vai conseguir pagar o que ele deve e ainda vai sobrar um dinheiro, né? Então vamos lá. Y é meu valor final, é o valor que João vai estar no final da minha conta. E qual vai ser esse valor final? É que a gente vai ver. Eu vou deixar essa conta para vocês resolverem, vou dar um tempinho aqui no vídeo, rapidinho, vocês podem pausar, né, claro, e a gente continua. Então voltei, gente, vamos lá. Quem vai ser o meu a? A vai ser um valor que vai estar associado com x. Então quem pode modificar o y para ser esse x? Vai ser o meu valor por meses. Então quantos meses eu vou juntar? Eu vou juntar 6 meses. Então nesse caso x vai ser meus 6 meses. E o que é que eu vou fazer durante esses 6 meses? Eu vou separar um valor. Que valor seria esse? R$40. Certo? Estou separando R$40 por mês. Durante esses 6 meses, o meu valor separado aqui vai ser de R$6. E nesse caso aqui, João já deve. Se ele separar por mês, ele vai dever esses 120. E se ele não separar por mês para pagar, ele vai continuar devendo esses 120 do mesmo jeito. Então, se é uma dívida, nesse caso aqui, meus 120 é um valor negativo, tá, gente? Diferente do outro. João já tinha, naquela outra, a gente já tinha um dinheiro e ia continuar juntando. Só que nesse segundo caso aqui, a gente deve uma conta e vai começar a pagar ela, certo? Então vamos lá. O cálculo que eu vou usar vai ser sempre esse, né? Y igual a ax mais b, lembrem-se disso. Então nesse caso, y é quem eu quero descobrir, vai ser igual a... Quem vai ser o meu a? 40 vezes. Quem vai ser o meu x? 6 meses. Menos, né? Que nesse caso aqui, mais, a gente tem um mais aqui do modelo da função. Só que mais com menos vai dar menos, então aqui vai ficar menos 6 menos 120. E aqui a gente pode já resolver isso aqui. Lembrando, primeiro a multiplicação ou a divisão, para depois a soma ou a subtração. Primeiro vezes e o dividido, para depois fazer o mais ou menos. Então vamos lá. Y vai ser igual a 40 vezes 6. Quanto seria 40 vezes 6? É só fazer 6 vezes 4 e colocar o zero. 6 vezes 4 dá 24. E só inserir mais um zero. Daria aqui 240 menos 120. Então, y vai ser igual a... Quanto seria 40 menos 120? 40 menos 120 dá 120. Então, quer dizer que quando João começar a juntar por mês R$40, ele vai começar a pagar e no final de 6 meses ele vai ter pago tudo e ainda vai continuar com R$120. Uma conta simples, uma conta fácil de vocês entenderem. Eu vou trazer aqui mais um exemplo e vou deixar como atividade 3 questões para vocês fazerem hoje. Nesse modelo aqui, eu vou trazer um probleminha e vocês respondem. Só 3 a gente responde e vocês me dão ainda hoje, tá, gente? Só um minutinho. Ok, gente, voltei. Vamos lá. Só para finalizar, eu já trouxe aqui os 3 exercícios. Esses 2 primeiros vocês respondem. O terceiro eu deixei como desafio para vocês se esforçarem e tentar responder eles. Mas vamos lá. O primeiro diz o seguinte. Em algumas cidades, você pode alugar um carro, R$150 por dia, mais um adicional de R$16 por quilômetro. Qual o valor que uma pessoa paga se
alugar o carro por um dia andando 20 km. Então vocês vão fazer essa associação aqui, ó. Lembrando que o modelo da questão é igual a esse. E eu quero que vocês associem y igual a x mais b com esse tipo de questão aqui. Claro que, como eu tinha falado aqui, ó, na questão, y é meu valor final, a é o valor que vai estar associado com x e b é meu valor inicial, independente de eu fazer o que eu vou fazer nessa questão ou não, que nesse caso aqui seria andar. Independente de eu andar com o carro ou não, eu vou pagar um valor inicial caso eu alugue. Então já estou deixando a dica para vocês. Na segunda questão aqui ele diz o que? A CETESB detectou uma certa companhia jogando ácido sulfúrico no rio Tietê, coisa feia. Multou-a em 125 mil, isso foi ótimo, ele vai pagar uma multa de 125 mil, mais R$1.000 por dia, até a companhia se ajustar às normas legais que regulam os índices de poluição. Determine a multa paga pela empresa que passou 20 dias para regularizar o problema de poluição. Então vocês vão dizer qual vai ser o valor da multa que a empresa vai pagar. Olhando direitinho, essa é uma questão bem simples. Lembrando, o modelo da questão y igual a ax mais b. Próxima questão é um desafiozinho que eu deixei para vocês. Ela tem a letra A e a letra B, mas não é nada tão diferente das outras duas questões. O único desafio que vocês vão ter nela é tentar entender e usando números decimais, que é os números irracionais que a gente viu no início das nossas atividades. A gente tem o seguinte: o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, denominada bandeirada, e uma parcela que depende da distância percorrida. Se a bandeira custa R$ 3,44 e cada quilômetro rodado custa 86 centavos, calcule, letra A, o preço da corrida de 11 km, a distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 21,50 pela corrida. Esse aqui vai ficar como nosso desafio e eu vou aceitar as atividades de vocês durante o dia. Pode ficar à vontade. Durante essa sexta-feira, para tirar dúvidas comigo, eu vou estar no WhatsApp esperando vocês. Durante o final de semana também, no início da outra semana até terça-feira, que é quando a gente vai ter a nossa próxima aula, eu vou estar à disposição para atender vocês, tá, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa aula para vocês aí. Valeu e até a próxima aula.